Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre conversão de tipos. A conversão ela é bem importante, tá? Porque às vezes a gente pode receber algum tipo diferente do que a gente quer usar. E é aí que a conversão entra para que a gente consiga fazer, né, que esse tipo esteja na forma certa, digamos assim. Existem dois tipos de conversão. A implícita, ou seja, ocorre automaticamente. Não precisa fazer nenhum movimento, porque é quando a gente tem um tipo menor que vai para um tipo maior. Por exemplo, int para double. O int é um tipo menor, né? A gente já tinha visto lá na ordem de tipos. E o double é um tipo maior. Então, no momento que eu colocar um int numa variável double, ele automaticamente converte essa variável de int para double. Mas existem as conversões explícitas, que é aquelas que a gente precisa fazer manualmente. Por exemplo, de string para int, de int para string. Isso aqui precisa ser feito explicitamente. Aqui a gente tem um exemplo ó, de double para int. Por quê? Porque o double ele é maior do que o int, e aí a gente precisa fazer, isso aqui é o cast, tá? Essa aqui é uma forma de conversão, é o cast. A gente tá colocando aqui que a gente quer transformar esse double, D2, em um int. Mas existem outras formas de conversão, não só o casting, tá? E vamos olhar no código que é muito mais fácil de entender. Começar aqui com a nossa nova classe. Conversão de tipos. Vamos copiar o nosso... A gente pode começar pelo que a gente viu ali. Era um double. Vamos começar do int pro double. O int, que era um número igual a 10. E o double, vamos chamar ele de D. Não é o ideal, tá? Mas é só para a gente fazer essa conversão aqui, pra vocês entenderem. Se eu colocar ele igual a número, ele vai fazer aqui explicitamente. Ele só tá aqui amarelinho porque ele tá dizendo o seguinte, para que tu quer duas vezes declarar esse número? Um como int e um como double, e ele tá dizendo o seguinte, que a gente não tá usando isso aqui para nada. E ele, o IntelliJ não gosta quando a gente faz variáveis que a gente não usa, tá? Mas é basicamente isso, ó. Ele fez a conversão, isso aqui tá funcionando, tá normal, não temos problemas aqui. Agora, se a gente quiser fazer do double, D2, por exemplo, que é 10.5, pro int 2, a gente vai ter que fazer um cast, que é isso aqui, ó. Colocar o nome do tipo que a gente está querendo converter, tá? E declarar o nome da variável. Isso aqui se chama cast. E é isso aqui que vai fazer a conversão de double para o tipo que a gente quer que é int. Opa, tô mandando imprimir e eu nem fiz o system, né? É bem... Agora, se eu imprimir, então, D, eu vou imprimir aqui... Ó, não vou nem escrever, vou só fazer a impressão dos valores, tá? Eu vou imprimir aqui o int 2. Ó, ele imprimiu bem certinho. Aqui, ó, ele converteu o 10 para um double, ou seja, ficou ponto flutuante, e aqui ele converteu o double, que era 10.5, para um int, e ele cortou o ponto flutuante. A gente perdeu meio ponto aqui, tá? Agora, se a gente quiser converter do tipo int para o tipo string, a gente não vai conseguir. Por quê? Porque esse tipo int aqui é um tipo primitivo, enquanto o integer, ele é uma classe wrapper Java. Ele vai encapsular o tipo primitivo int em um objeto. É bem confuso de entender, mas basicamente o integer ele é até mais utilizado do que o int, tá? Ele é a mesma coisa que o int, só que ele não é um tipo primitivo. E ele permite algumas coisas que o int não permite, como, por exemplo, a conversão daquele numeral para uma string.
Então, se eu atribuir aqui o número 10 para o número integer, se eu quiser converter esse número integer em uma string, como é que eu faço? Eu faço string é igual a número integer ponto toString. E aí, opa, eu esqueci de número string. Aí eu tenho o int, que está encapsulado aqui dentro nesse integer, convertido como uma string. Se eu for imprimir isso aqui, opa, vou imprimir os dois. Eu vou fazer assim que deles não ficam juntos. Número string. A gente vai ter exatamente o mesmo número, só que um é uma string e um é um integer. Ó, podem ver, é o mesmo número, só que se eu colocar o mouse aqui em cima, ó, esse aqui é um int, um integer, né? E esse aqui é uma string, certo? A mesma coisa se eu tivesse uma string para um int. De string para int, eu preciso também usar o integer, não o int primitivo. Então, número string 2 é igual a 1, 2, 3, 4. Se eu quiser converter, eu faço integer, ponto, é igual a número convertido, que é igual a número string 2, ponto, toString. Opa! Ponto toInteger. Deixa eu ver se ele tem aqui. Não. A gente vai ter que fazer o integer, ponto, parse int. Aqui. Esse carinha aqui. Esse carinha aqui, que vai fazer a nossa conversão de string para int. E aí, com esse parse int, eu transformei o 1, 2, 3, 4 em um número. Vou até copiar aqui para ficar mais fácil. O número string 2, ele era um string e agora ele é um integer. Ele fica amarelinho porque ele tá me dizendo assim, por que tá fazendo isso? Não faz sentido tu ficar convertendo. Mas, porque é o mesmo resultado, entende? Mas é basicamente isso. Aqui a gente tem a conversão de dados. De int para double, a gente não precisa fazer nada. De double para int, porque o double ele é superior em relação ao int, a gente precisa fazer. Para converter de número para string, a gente tem que usar o integer. E a mesma coisa, ó, só vou mostrar para vocês o double. O double é a mesma coisa. Se eu colocar o double aqui, número double, ponto zero, aqui a gente coloca o número double. E aqui a gente tem que usar o número double. Opa! O número double aqui. Ponto toString. A mesma coisa de double para string. Pode ser o double ponto parse int. Ó, vamos copiar esse aqui para usar a mesma double. Aí a gente tem aqui o double ponto parse double, tá? Esse aqui também funciona. E se a gente quisesse usar o long a gente tem necessariamente que converter o long de um tipo primitivo para o long wrapper, como o integer. Vamos no exemplo do long também, para a gente fazer bem certinho esse assunto aqui. Aqui a gente tem um long, e aí vocês já vão ver que não vai funcionar. O número long, número string long, número long. E ó, não dá. Por quê? Porque é um tipo primitivo, ó. Ele já tá dizendo que número long é um tipo primitivo. Qual que é a melhor forma de fazer isso? É transformar o long em um wrapper, que é o long, do Java Lang. E aí a gente precisa necessariamente declarar o L aqui para dizer que ele é um long. Aí agora sim a gente consegue fazer o toString, ó, porque ele é um tipo wrapper e ele foi convertido aqui para toString. E aí a mesma coisa ao contrário. Vamos botar o long aqui.
long, número convertido. Então, o tipo primitivo, aquele, o int e o long, primitivos, eles não podem ser convertidos para string, diferente do long wrapper e do integer wrapper, que podem ser convertidos para string. Então, long.parseLong, passando número string 2. A gente tem só, ó, vejam como eu não posso repetir o nome de variáveis, tá? E aqui a gente tem todas as conversões possíveis e imagináveis de números para string, de string para números. Aqui a gente está convertendo tipos. Isso aqui é bem utilizado, tá? Bem importante. Existem outras conversões, como data, mas isso a gente vai ver mais adiante, tá? É bem importante também aprender a converter as datas, horas, mas isso aqui é o básico que a gente precisa para começar. Então, vamos fixar isso aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, voltem, olhem de novo isso aqui, tá? Muito importante fixar isso aqui. Agora, a gente vai começar a aprender sobre estruturas de repetição. É o nosso próximo módulo de lógica de programação. Até o próximo módulo.